Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Márcio Hannas e Luiz Augusto Valença de Oliveira sobre a CCR e as redes ferroviárias urbanas no Brasil. Do Rio de Janeiro, Hannas é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, com MBA em Administração e Gerenciamento de Empresas pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA. De 2018 a 2021, esteve à frente da concessionária do VLT Carioca e acumula experiências de CEO na Hyundai Caoa e mais de 9 anos de atuação na Vale, onde exerceu as funções de diretor de projetos corporativos, diretor global de serviços compartilhados e diretor global de gestão de projetos de capital. Assumiu a presidência da CCR Mobilidade em janeiro de 2022. Nascido em Campo Formoso, na Bahia, Valença é licenciado em Matemática pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. No grupo CCR desde 1998, assumiu em 2006 a posição de diretor-presidente da Via 4, concessionária da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Foi diretor-presidente do metrô Bahia, concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção das linhas 1 e 2 do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia. Depois atuou como diretor-presidente da Via 4 e Via Mobilidade. Atualmente exerce o cargo de presidente da divisão de mobilidade do grupo CCR, responsável por todas as unidades nas quais a CCR tem participação no segmento de mobilidade, incluindo a CCR Metrô Bahia, Via 4, Via Mobilidade, Linha 5 e 17, VLT Carioca e CCR Barcas. Responde também por novos negócios no segmento fusões e aquisições. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Sejam muito bem-vindos, Valença, Hannas. Um grande prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar sobre mobilidade e o desenvolvimento das redes de metrô, principalmente no Brasil, onde a CCR hoje tem um protagonismo. E eu queria, enfim, talvez contextualizar a nossa conversa para muitos ouvintes, perguntando para vocês o que faz a CCR Mobilidade. Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Bom, a CCR ela tem uma série de ativos, né, que ela opera aqui no Brasil, de mobilidade urbana. Nós temos 2 linhas do metrô de São Paulo, que é a linha 4 e a linha 5, que estão em operação. Nós temos a concessão da linha 17, que ainda não entrou em operação, mas é previsto aí para os próximos anos. Além disso, em São Paulo, temos a operação de 2 linhas da CPTM, que é o trem do subúrbio, que são as linhas 8 e 9. Na Bahia, nós temos 2 linhas de metrô, linha 1 e linha 2. No Rio de Janeiro, temos o VLT Carioca, que são 3 linhas que cobrem ali o centro da cidade. E, além disso, temos a operação de Barcas no Rio de Janeiro, que também faz a ligação basicamente entre Rio, Niterói e Paquetá, além também do trajeto entre Angra dos Reis e Ilha Grande. Não, maravilha. Hannas, esses são modelos operacionais diferentes, mas sempre uma concessão, correto? Ou estadual ou municipal. Você poderia comentar um pouco mais sobre esses modelos? Aqui em São Paulo, são concessões do Estado de São Paulo. Nós temos a concessão na linha 4, linha 5, 8 e 9, como eu comentei, da CPTM. No Rio de Janeiro, a concessão do VLT é uma PPP, na verdade, né? Não é um contrato de concessão pura e simples, e é com a Prefeitura do Rio de Janeiro. O contrato de Barcas é um contrato de operação, né, das linhas aquaviárias, e é um contrato com o governo do Estado. E na Bahia, é uma PPP também com o governo da Bahia, governo do Estado. Uhum. E nesses contratos, pelo que eu
vi no site de vocês e pelo que eu tenho acompanhado, alguns deles são, digamos assim, só para a operação das linhas e outros para efetivamente construir a expansão da linha, correto? Acho que no caso de Salvador, né? Ou não sei se em outros também. Correto, Anthony. Normalmente esses contratos, né, eles começam muitas vezes com uma concessão pura e simples, mas à medida da necessidade que as cidades vão se desenvolvendo, surgem a oportunidade de expandir as linhas, né? E normalmente, como você já é o operador daquela linha e a extensão exige uma integração sistêmica, né? Enfim, que seria difícil colocar 2 operadores diferentes na mesma linha, o natural é que a própria concessionária faça essa extensão e obviamente, a operação, né, dessa linha estendida. Tá? Então, é comum nos contratos a gente ter extensões de linhas, né, mesmo que não tenham sido previstas inicialmente, tá, na concessão. Você falou desse ponto de ter diferentes operadoras na mesma linha, né? E até usar esse gancho, porque essa era uma das perguntas, né? Se nesses casos, em diferentes geografias dentro do Brasil, existe algum modelo de concessão que é repetido ou cada lugar é idiosincrático e vai adotar regras diferentes? Eu pergunto isso porque, né, talvez um dos casos mais interessantes, ao meu ver, é o do Japão, né, o de Tóquio, onde, até onde eu saiba, a infraestrutura é custeada pelo poder público e existem, de fato, diferentes operadores privados, ou privados e públicos, concorrendo dentro da mesma infra, né, enfim, cada um com seu trem, com seu vagão, né. Enfim, claro que é um modelo muito mais avançado em termos, né, de comprimento de malha, né, e de complexidade que a gente tem aqui no Brasil. Mas a minha pergunta era um pouco nesse sentido, né? Se assim, diferentes cidades ou estados estão olhando, né, para modelos diferentes ou se é basicamente parecido assim no Brasil inteiro. Antônio, eu não conheço a operação do Japão, tá? Então não vou conseguir elaborar sobre isso. Talvez Valença tenha conhecimento. Mas os contratos aqui no Brasil, cada um ele é um pouco diferente do outro, né? A gente não tem um contrato igual para todas as concessões. E isso faz parte da evolução da própria dinâmica, né, das concessões, porque os governos vão aprendendo, né, e a gente também, né, como operador, também vai aprendendo. Então, questões que às vezes estavam em um contrato e não funcionaram muito bem ou não ficaram muito bem esclarecidas, quando se faz uma nova concessão, se busca, né, deixar isso mais claro, ou deixar alguma previsão que não estava, né, no contrato inicial ou no anterior, enfim. Então, é natural que você tenha melhorias e inovações, né, a cada concessão que é feita. E eu te diria que acho que talvez nunca se chegue num modelo maduro que fique igual dali para frente, né? Eu acho que vai ser parte aí da evolução das concessões, você ter esses aprimoramentos, até porque as necessidades das cidades vão mudando, né, as necessidades da população vão mudando e vai sendo necessário fazer também os ajustes nos contratos. Anthony, obrigado também pelo convite. É muito interessante o desenvolvimento desses podcasts, né, no Caos Planejado. Talvez eu possa complementar aqui o que o Hannas já colocou. O começo das parcerias público-privadas no Brasil, em especial na área de mobilidade, né, começou com a linha 4 do metrô de São Paulo, e lá foi feita uma divisão de investimento. O Estado investiu basicamente na infraestrutura, nos túneis, nas estações, no sistema elétrico, os trilhos, etc., e a concessionária investiu nos trens e no sistema de automação integral. Né? O primeiro trem sem condutor na América Latina, né? E o único no Brasil e talvez no mundo a melhor referência, né, de trem sem condutor com tanta densidade de passageiros e com nível de satisfação muito alto. Então começou com esse modelo em que o Estado investe uma parte significativa do investimento e a concessionária, num regime de PPP, e aí talvez caiba um parênteses, né, com a diferença de PPP para um regime de concessão. Ambos são concessões.
Portanto, é um serviço público concedido pelo Estado, só que um tem patrocínio do Estado, portanto, dinheiro público, e o outro é puro, 100% da remuneração da concessionária, seja para fazer os investimentos ou operação, vem integralmente da tarifa paga pelo cidadão. É o caso, por exemplo, das rodovias que normalmente adotam esse modelo. No modelo de mobilidade urbana, em geral, os investimentos são muito grandes, são muito pesados, e por limitação legal, que é no máximo de 35 anos, não é possível você amortizar todo o investimento feito nesse prazo de 35 anos. Então, o que se faz é reduzir uma parte dos investimentos ou dividir os investimentos. O Estado fica na integralidade, ou fica com a metade, ou fica com a parcela menor, ou o Estado transfere 100% da responsabilidade para o concessionário, porém, coloca dinheiro público para complementar. Então, apenas fazendo 2 exemplos, né? Em São Paulo, e o Márcio pode complementar o modelo do VLT Carioca, em São Paulo foi a metade, né? Metade não é verdade, né? Mas um percentual do Estado, um percentual da concessionária. Já na Bahia, 100% do investimento ficou como responsabilidade da concessionária. Foi a obra de metrô, que é a linha 1 e a linha 2 que o Márcio comentou, mais rápida em termos de implantação no mundo. Assim, em 3, 4 anos, nós construímos 33 quilômetros e 20 estações e 2 linhas de operação de metrô e colocou em operação, e é um sucesso absoluto. Mas uma parcela significativa do capital veio de capital federal e de capital estadual, ou seja, a gente fazia os investimentos, mas o Estado fazia pagamentos, né, regulares, mensais, no avançar da obra. Não para fazer a obra em si, né, mas para financiar a concessão. É por isso que chama de patrocinada, ela tem patrocínio do Estado. Eu achei que valia a pena fazer esse comentário. Com relação ao Japão, né, aqui no Brasil teve uma discussão muito parecida, né, quando se falou de carga, né? Então, a carga faz sentido, assim como no Japão, para longas distâncias. Então, você tem longas infraestruturas, você tem uma padronização de bitola, de sistemas de controle, e você consegue compartilhar essa infraestrutura com diversos operadores. Infelizmente ou felizmente, aí não dá para julgar, porque é caso a caso, a infraestrutura de mobilidade urbana, principalmente metrôs, são linhas muito específicas e tecnologia muito específica. É difícil você estabelecer uma padronização e um compartilhamento. Não conheço nenhum lugar do mundo em que metrô, né, tenha esse tipo de compartilhamento. No Japão, isso é mais para as linhas de longas distâncias, né, sejam elas metropolitanas ou sejam elas aquelas do trem de grande velocidade, né? Eu acho que eram essas as contribuições iniciais aí. Excelente. Hannas, tem algum comentário sobre o VLT, alguma coisa nesse sentido? Só para complementar, então, o VLT ele teve 50%, mais ou menos, né, 50% do investimento feito, quer dizer, bancado, né, pelo governo federal, e 50% mais ou menos pelos acionistas da concessionária. Então, ele também encaixa nesse modelo de concessão patrocinada, e, além disso, tem uma contraprestação fixa da prefeitura, que é paga até o final da concessão, justamente para viabilizar, né, o empreendimento, né, porque ele não se sustenta apenas com remuneração da tarifa do usuário. Perfeito. Tem pegando esse caso de Salvador, né, que até foi um ponto levantado por um ouvinte nosso, o Caio, que dá para se dizer que foi um caso greenfield aí para a CCR, né? Como foi essa questão de desenho da rede, né? Quem é que definiu esse desenho, o local das estações? Foi uma negociação entre as partes, né? Como é que... Porque acho que esse é um dos momentos, assim, do nascimento de uma rede de metrô que acho que muitas cidades brasileiras gostariam de fazer, inclusive, né? Que talvez seja interessante contar pra gente. Valença, essa é contigo. Então vou lá. Vou tentar simplificar, depois a gente aprofunda se for o caso. Na verdade, o metrô de Salvador, ele teve 2 fases, né? A fase em que o Estado, na verdade, a prefeitura tentou implementar no modelo clássico e ficou lá por muitos anos uma tentativa de implantar o metrô e não deu certo. Foi um pedaço da linha 1, muito pequenininho, né, tinha apenas 4 estações e aquilo não progrediu. E, como consequência, isso foi transferido para o Estado. O Estado fez, então, um projeto de concessão patrocinado, né, uma PPP, e a CCR se sagrou vencedora. Em todos os casos, Anthony e Caio, aí, o seu ouvinte que perguntou, nós estamos falando de uma concessão
prestação de serviço público. Portanto, isso não é um negócio privado, em que o privado vai lá e escolhe quais são as melhores linhas, onde é que está mais demanda, né, para poder dar mais retorno para o meu investimento. É uma necessidade da cidade, então tem que ser planejado pelo Estado e de responsabilidade do Estado. E ele concede obrigações para o concessionário. Então, no caso de Salvador, a definição das duas linhas, a extensão da linha 1 e a plenitude da linha 2, foi feito num regime de consulta, né, uma tal chamada PMI, né, que é uma manifestação de interesse privado, em que diversas empresas apresentaram diversos estudos, diversos projetos, para que o Estado pudesse avaliar aquele conjunto, ou fazer um misto, ou escolher um específico, e colocou aquilo para uma licitação pública. Então, a CCR propôs algumas linhas e algumas estações, outros que participaram dos estudos também fizeram, e isso depois o Estado juntou, e o projeto e a definição final ficou com o Estado. O Estado é que define, em função da demanda, em função das políticas públicas que ele quer ali desenvolver uma determinada região, ou suprir uma deficiência de transporte de uma outra região. Enfim, você é o especialista, né, entende como é que é feito, Anthony, o dimensionamento em termos gerais, né, de como é que faz a ocupação do espaço público numa grande região metropolitana. E depois, evidentemente, que para poder fazer sentido, né, a concessionária ela ficou com a responsabilidade de projetar, fazer o projeto executivo, escolher a melhor tecnologia em termos de eficiência, de qualidade, de disponibilidade do serviço para o cidadão. E aí 100% do projeto construção foi feito pela concessionária, desde do item mais simples, né, do paisagismo, da ciclovia, de tudo aquilo. Então o Estado definiu os locais e o conceito geral, né, porque é uma política pública, e a concessionária detalhou. Em que pese tudo isso foi aprovado não só pela prefeitura, como pelo poder concedente, que era o Estado, e a própria participação da sociedade. É uma obra de tamanha envergadura que toda a sociedade participou. Então, tinham comunidades de cada região que a gente chegava. Por exemplo, a gente implantou o metrô lá numa avenida chamada Paralela, que liga o aeroporto ao centro, vamos dizer assim, financeiro da cidade de Salvador, e tinha um canteiro central. Naquele canteiro central tinha campos de futebol, tinha ali uma vida, né, que acontecia naquele canteiro central. Então, nós tínhamos que implantar o metrô dentro daquele canteiro central. Então, não havia jeito de fazer isso sem conversar com a população, conversar com a comunidade. Então, aí fizemos todo um processo de paisagismo e tudo mais. Portanto, é um projeto que foi feito a muitas mãos, mas a concepção inicial e original foi feita com base nesses estudos que são elaborados pelo Estado. Obrigado, Valença. E isso é um excelente gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente a questão da avaliação da CCR, digamos assim, em relação a um determinado projeto, né? Que tipo de dado vocês estão avaliando nessas concessões, né? Como é que é a análise de demanda para verificar se é um projeto viável ou se não é? Se existe, digamos assim, uma questão que a gente discute muito aqui no site, no podcast, em relação à densidade demográfica, né? Bom, existe uma densidade mínima aí para implantar uma rede de transporte de massa, né? Porque acho que isso é uma questão que muitas cidades às vezes pedem, né? E estão planejando, mas em áreas sem gente, né? Para que essas linhas se sustentem, né? Então, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre quais são as principais métricas que vocês olham para avaliar tanto a parte operacional quanto de extensão de uma linha. Acho que aqui a gente pode fazer um jogral, eu e o Márcio. Eu vou falar só um comecinho, Márcio, você aprofunda, por favor. Assim, o metrô, principalmente metrô, que é onde a gente tem investido na CCR, são sistemas estruturantes, Anthony. Então, portanto, não há que se falar de um transporte único para resolver um problema de mobilidade. É preciso ter um sistema completamente integrado, né? E o metrô, normalmente, é a espinha dorsal. Portanto, ele vai funcionar se fizer sentido, né, ligar grandes regiões que vão ser alimentados, né, essas linhas de metrô por uma rede mais capilar, né, cada um na sua dimensão, seja por BRT, seja por BRS, que são sistemas de ônibus mais estruturados, sejam por micro-ônibus, vans, ou enfim, de diversas dimensões, para poder chegar nessa espinha dorsal e promover essa solução integrada multimodal. Portanto, tem que ter densidade, mas em geral, né, fazendo essa divisão de modais para que o metrô, que tem grande capacidade, possa ser aproveitado. Não faz sentido você construir uma linha de metrô para andar com trem vazio. Isso é uma irracionalidade
funcionalidade por conta do brutal investimento e o custo operacional. Operar um trem de metrô é muito caro, principalmente com a qualidade que a gente oferece, né, de trens limpos, organizados, né, com uma ocupação apropriada para atrair o passageiro. Então, complementando, né, o que o Valença já comentou da questão de densidade de passageiros, é claro que isso varia também, né, Valença, se é um trem de subúrbio, se é um metrô, se é um VLT, né, cada um na sua dimensão, né, então um trem de subúrbio, obviamente, um carregamento maior, né, o metrô um carregamento médio e o VLT um carregamento menor, né, de passageiros para viabilizar o empreendimento. Mas a gente olha também, Anthony, que eu acho que é importante explorar, se é um projeto também sustentável, né, do ponto de vista ambiental e social, e se é um projeto também com segurança jurídica, né, porque são itens também fundamentais, além da análise econômica, que a gente precisa avaliar para decidir se faz sentido, né, a gente investir ou operar aquele sistema ou não. Certo, mas a minha dúvida era se vocês poderiam detalhar um pouco mais, assim, né, em relação as cidades têm aí uma pesquisa de origem e destino que vocês podem avaliar, né, tem dados de densidade demográfica, socioeconômicos, né, mas assim, se tem alguma métrica, claro, vocês vão fazer uma avaliação holística, né, de uma série de dados e de fatores, mas se vocês puderem detalhar um pouco mais, isso acho que seria proveitoso aí pra gente. O Anthony, você tocou no ponto-chave, né? A resposta é a pesquisa origem e destino, né? Não no conceito tradicional, original, porque ela evoluiu muito, né? As metodologias, né? Para o que nós temos hoje aí disponível, mas basicamente é por onde os grandes fluxos estão se movimentando nos grandes centros urbanos. O que gera um problema de caos que envolve um repensar desse modelo, né? Uma coisa é a cidade como ela está implementada, que ela gera um conjunto de movimentos que a pesquisa de origem e destino consegue capturar, né, esses movimentos, os volumes, de onde as pessoas estão indo, para onde elas estão, de onde elas estão vindo. No entanto, se você fortalece esses movimentos, né, e se esses movimentos não são adequados para a ocupação do espaço urbano, você está consolidando uma situação que poderia ser modificada. Então, no Brasil tem sido assim, ou seja, o metrô está refém da expansão urbana que não levou em consideração o metrô, né? Mas a gente já viu alguns movimentos, como por exemplo na linha 4, de indução ao contrário. Quer dizer, o metrô chega e gera um movimento adicional diferente daquele originalmente, porque a pessoa começou a construir ali. Aconteceu no Largo da Batata aqui em São Paulo, aconteceu na Vila Sônia, imagino que no VLT lá no Rio de Janeiro também o Márcio possa colocar, e gera novos movimentos, novos fluxos de passageiros, porque o metrô chegou naquela região. Mas eu conheço um case muito interessante que quando a gente começou a Via 4, que foi o case lá de Singapura. Singapura é o contrário, que eu acho que é o modelo que se a gente tivesse num estágio mais avançado, poderia ser pensado. Que o metrô ele é um indutor, né, do desenvolvimento de uma região metropolitana. Então, portanto, se você quer reorganizar os espaços urbanos, reorganizar os fluxos, colocar o emprego mais próximo de onde mora o cidadão, ou se a solução é concentração das grandes cidades para poder você ter serviços, né, em maior escala, hospitais, escolas, etc. e tal, no centro, o Estado vai fazer uma escolha, né, de como é que deve ser o desenvolvimento. E o metrô poderia induzir esses fluxos. Então, ao invés de você fazer uma pesquisa de origem e destino, você gera as origens e os destinos implantando. Foi assim que aconteceu em Singapura. Eu fui numa linha de metrô em Singapura, que era uma linha automática, e lá tinha alguns ramos, né, que eram uma espécie de não era exatamente monotrilhos, mas era um pequeno sistema de transporte sobre trilhos, né, sem condutor, né, que eram umas artérias que saía dessa linha principal, e eu digo, olha, poxa, tem estação aqui no meio do mato. Eu disse, não, pois é, aqui vai ser construído um conjunto de bairros, né, aqui vai ser construída a escola, aqui vai ser construído o supermercado, aqui vai ser construído um shopping center, né, e tinha estações que estavam dentro de condomínios. Eu fiquei dentro de uma estação que estava debaixo de uma piscina de um condomínio. Então, existe essas duas
situações. Mas aqui no Brasil, rigorosamente, a população ocupa o espaço, talvez com alguma intervenção do Estado, mas menos, né, do que o que deveria ser o apropriado, e aí, portanto, o modelo que tem hoje é de pesquisar para onde é que essas pessoas estão indo, de onde elas estão vindo, e colocar os sistemas de transporte das suas diversas capacidades para atender este fluxo. O Estado faz isso e a CCR, nos estudos que faz de viabilidade dos projetos, testa para ver se aqueles estudos são confiáveis ou não, porque os projetos são de longo prazo. Então, né, Márcio, assim, você não vai entrar no negócio com a demanda de hoje. A demanda da linha 8 e 9 é uma, mas daqui a 10 anos, com os investimentos que nós vamos fazer lá, com melhoria da qualidade, será outra demanda. Mas será que a demanda vai evoluir daquele jeito ou não? Esse é o risco desse negócio, né? Deve ter uma projeção aí de crescimento populacional, que bairros vão receber mais gente, não sei, imaginou a complexidade desse modelo aí. Nunca conseguimos uma proxy perfeita, né? Porque, enfim, a tarifa pública, ela tem uma elasticidade razoável. Então, se você sobe demais a tarifa pública para poder pagar o custo operacional, e aí, talvez, Márcio, seja um tema muito rico para a gente explorar ou aqui ou em outra oportunidade, né? Como é que você financia isso, né? Então, assim, se você coloca a tarifa pública muito alta, você vai espantar as pessoas. É o que está acontecendo agora com a gasolina em relação ao transporte individual. Mas se você baixa, né, assim, demais, fica lotado e também as pessoas vão rejeitar aquilo, né? Então, assim, a tarifa pública também faz parte da indução do tráfego. O ideal era que o passageiro pagasse aquilo que ele pode pagar, né? E a tarifa não fosse o elemento que vai atrair ou vai afastar o passageiro do sistema de transporte. Deveria estar dentro de uma política pública, de tal maneira que o Estado, né, enfim, entre com subsídio, seja lá de onde ele vier, né? E eu estou sugerindo aqui uma discussão, né, de que subsídio deve vir do transporte individual, né, para que haja uma ocupação apropriada do transporte público, né? Acho que o exemplo do VLT também, né, Valença, é um exemplo interessante, porque o VLT ele não é só um transporte público, né? Ele é um indutor de desenvolvimento, né? Ele foi implantado com esse objetivo e com essa característica, porque você tinha no Rio de Janeiro a região portuária, que era uma região que estava muito degradada, estamos falando de mais ou menos 8 milhões de metros quadrados de área disponível do lado do centro financeiro e comercial da cidade, e que estava, né, baixamente populado, e muito degradado. Então, a ideia também de implantar o VLT no centro da cidade e levando ele até a região portuária, também tinha e tem o objetivo de desenvolver a região portuária, atrair moradias para essa região, né, e aproximar a moradia das pessoas, né, dos empregos, né? Na cidade do Rio de Janeiro, 70% dos empregos estão ou estavam antes da pandemia, pelo menos no centro da cidade, e apenas 5% das moradias, né, estavam no centro da cidade. Então, você trazer essa população para morar ali próximo, na região portuária, né, próximo dos seus empregos, faz todo sentido do ponto de vista de política de desenvolvimento urbano, né, diminuindo o deslocamento, inclusive pendular das pessoas, né, nos períodos aí da manhã e do final da tarde. Então, um projeto muito interessante que tinha e tem essa característica. Esse desenvolvimento foi retardado em função da crise que o país passou, né, pós-Olimpíadas e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas que hoje a gente já vê vários empreendimentos imobiliários lançados ali na região portuária, e os primeiros se esgotaram em questão de poucas semanas, né, foram vendidas todas as unidades, o que demonstra ali o interesse, né, e o potencial que tem essa região ali que fica próximo ao centro. Esse tema do casamento, digamos assim, do desenvolvimento urbano e imobiliário, né, com a rede de mobilidade, é um que eu queria me aprofundar agora, né? E porque, né, vocês falaram do exemplo do VLT, o Valença falou sobre o case de Singapura, tem o caso de Hong Kong também, né? O MTR, que é uma empresa privada, né, que tem lá o seu monopólio da gestão do metrô de Hong Kong e que de fato financia, né, a expansão das linhas através do desenvolvimento imobiliário ao redor das estações, né? E aí fazem lá um adensamento significativo, né, em cima né, muito, muito maior do que a gente vê aqui no Brasil, para justamente repagar, né, o capital investido nas linhas.
E aí minha pergunta vai nesse sentido, né? Até que ponto a CCR avalia esse tipo de potencial, esse tipo de estratégia, ou se ela fica apenas com a operação de fato das linhas, né? O Caio, né, com quem eu estava falando antes do podcast, até chamou a atenção de que o caso das linhas 8 e 9 em São Paulo tem um potencial muito grande para isso, né? Tem estações na Marginal, tem um pátio muito grande na Presidente Altino e estações com localizações estratégicas que poderiam ter essa transformação, né? E, enfim, a minha pergunta é um pouco essa, porque até onde eu saiba, assim, a CCR é mais realmente uma desenvolvedora de infra, né? Mas até que ponto esse casamento com o imobiliário é avaliado ou estudado? Antônio, essa é uma ótima pergunta, porque é justamente uma transformação que nós estamos passando na CCR, né, nesse momento. Nós tivemos, historicamente, pouco foco na questão do desenvolvimento imobiliário no entorno, né, das nossas operações. Mais recentemente, inclusive, contratamos um profissional específico desse mercado, justamente para poder explorar todo esse potencial que existe, né, no entorno das nossas estações. Você ressaltou bem, né, linhas 8 e 9 tem muita área disponível, com potencial de ocupação interessante, né, por diversas atividades, o que, além de trazer também retorno, né, para o investimento que nós estamos fazendo nas linhas 8 e 9, ele também aumenta a demanda, né, porque na medida em que você vai trazendo outras operações que aglomeram pessoas, né, sejam supermercados, sejam shopping centers, sejam, né, conjuntos de restaurantes, enfim, todo esses equipamentos aí urbanos que trazem grande concentração de pessoas ajudam também no fluxo de passageiros nas nossas linhas. Então, é um tema que faz todo sentido e que a gente tem cada vez mais olhado, né, e buscado esse desenvolvimento. É claro que muitas vezes essas áreas do entorno não nos pertencem, né? Então a gente também tem algumas limitações, né, do que a gente tem de área disponível para explorar no entorno das nossas operações, mas esse é um olhar novo e especial que a gente está dando também para trazer não só maior retorno, mas também maior comodidade para os passageiros, né? Porque toda vez que você traz um serviço, né, e coloca ele do lado da nossa linha ou dentro da nossa operação, esse também é um serviço para a população, né, que ajuda também no seu dia a dia. A gente tem um exemplo interessante de lockers, né, e aí nesse mundo novo de compra pela internet, né, e tudo online, quer dizer, a gente tem um serviço interessante na Bahia, onde o passageiro ele pode escolher, né, quer dizer, em algumas estações que a gente tem o locker, na hora que ele faz a compra, ele indica a entrega naquele local, né, e o vendedor ele coloca ali a mercadoria, né, e envia o código, né, pro comprador, que na hora que ele passar naquela estação, ele desce ali rapidamente, vai nesses lockers e com aquele código que o vendedor informou, ele retira o produto e vai para casa, quer dizer, sem sair do seu trajeto, né, normal ali de deslocamento de casa ao trabalho ou, enfim, da onde ele estiver indo no seu dia, né? Então, tudo isso, né, vai trazendo comodidade, vai trazendo fluxo de passageiros e com certeza ajuda, né, também no desenvolvimento e nos investimentos que a gente faz de melhoria dos sistemas. Olha, eu particularmente fico muito feliz com essa, né, de saber que vocês estão olhando para isso, né, que isso está começando a mudar. Só para contextualizar para os ouvintes, né, a gente, quem caminha pelas cidades brasileiras, né, e vê o metrô de São Paulo, por exemplo, vê que muitas vezes a gente tem as próprias estações, né, prédios muito grandes das estações, mas assim, sem um uso específico, né, mais um custo de implementação daquela estação muito alto e sem nenhuma utilização em cima daquilo, né, uma ocupação de alguma edificação em cima, enquanto, sei lá, em Tóquio, Hong Kong, mesmo Londres, né, eu acho que o prédio mais alto da Europa, o The Shard, um edifício lá de, sei lá, 100 andares, tem uma estação de metrô embaixo justamente para otimizar o custo daquela estação, né? E eu vejo assim essas coisas, assim, o potencial sendo desperdiçado, né? Então
Sim, sim. Isso tem a ver com o zoneamento, né? Você sabe, né, Antony, também, né, do que é permitido e o que não é permitido construir nesses espaços, né? Mas um outro item que é importante também é porque muitas vezes esses empreendimentos imobiliários, o tempo de retorno do investimento, ele extrapola o prazo da própria concessão. Né? E isso até pouco tempo era um limitador, né? Porque, enfim, toda vez que você olhava também para o empreendimento imobiliário, você tinha que calcular esse retorno dentro do prazo que você tinha, né, de concessão, mas em alguns casos a gente já conseguiu aprovar, né, com o poder concedente, que a gente possa fazer o empreendimento imobiliário em prazo superior ao prazo da própria concessão. Né? Então isso também é uma das travas que a gente tinha e que agora tem sido superadas para poder viabilizar, né, também esse desenvolvimento. Uhum. E você falou, né, da questão do zoneamento. Então, assim, essa questão de política urbana, plano diretor, né, a gente teve a mudança do plano diretor de São Paulo alguns anos atrás, justamente para levar ou incentivar o adensamento ao longo desses eixos, né? Isso é uma questão que vocês acompanham dentro da CCR, assim, vem com olhos positivos ou, né, tentam eventualmente conversar com o poder público em relação a isso, né? Como é que é esse tema, assim, do zoneamento dentro da empresa? Então, eu só queria colocar aqui para os nossos ouvintes aqui do podcast, né, uma curiosidade em relação a esses prédios grandes aí que você comentou, Antony, principalmente aqui em São Paulo. Existe um trade-off, né, que naturalmente precisa ser avaliado caso a caso, né, de você construir a infraestrutura. Parte da infraestrutura de um metrô são salas operacionais, grandes subestações, que às vezes não existe espaço lá embaixo para fazer isso, que é muito caro você fazer tudo isso embutido. Diferentemente, por exemplo, pegar o metrô de Paris ou de Nova York, numa grande avenida, tem só uma escadaria, né? Mas todo o resto foi embutido ali de baixo, foi feito uma espécie de cut and cover. Quando você faz um túnel com uma tuneladora, né, um shield, né, você tem pouco espaço subterrâneo para construir essas estruturas. Então, às vezes, tem prédios grandes que nada mais é do que um conjunto de salas operacionais e subestações, como é o caso de grandes estações aqui da linha 4 que eu conheço com profundidade, exemplo da do Butantã. Parece um grande prédio, um navio, né, em volta tem prédios menores, né? Mas eu já vi em Singapura, por exemplo, a estação está dentro de um shopping center. Você está dentro de uma sala ali do shopping center, né, numa praça de alimentação, de repente abre uma porta, é o trem, e você entra, né? É um negócio super, super rico. Mas eu achei que essa curiosidade valia a pena comentar para conhecimento aqui de todos. Legal. Com relação ao zoneamento, Antony, a gente não tem uma participação ativa, né, com relação à discussão de zoneamento nas cidades. Acho até que essa é uma questão, né, do poder público que deveria aproximar muito mais, né, as secretarias de urbanismo das secretarias de transportes. Né? A gente vê pouca interação nessas secretarias para justamente promover, né, o que a gente estava comentando de casar o desenvolvimento urbano com o desenvolvimento da rede de transportes da cidade ou do estado. Né? Então, eu pelo menos sinto um pouco de falta nesse alinhamento e especificamente a gente aqui não acompanha tão de perto a questão do zoneamento das cidades. Tranquilo. Mudando um pouco a marcha aqui, né, o tópico, o Hannas tinha comentado do VLT do Rio de Janeiro, e uma questão que a gente ouve muito na discussão sobre a escolha de modo de transporte é o comportamento, né, das pessoas em relação à ilha, né? O próprio Valença tinha dito assim, bom, depois que uma rede é implantada, a própria demanda muda a partir daquela nova, né, daquele novo nova opção, né? Nova opção, exato, né? Então, e aí eu vejo algumas pessoas dizendo, bom, o VLT é melhor do que o BRT, porque as pessoas, digamos assim, vão estar mais propensas a usá-lo, né? Mas também é uma infraestrutura mais cara, né? Então, e aí o debate às vezes fica meio nebuloso, né? Porque parece quase uma questão né? O critério técnico parece que às vezes sai pela janela quando a gente começa a colocar alguns fatores comportamentais um pouco mais subjetivos, né? Tipo, sei lá, fica mais bonito na cidade o VLT, então a gente vai escolher um VLT por causa disso, né? Como que vocês avaliam essas escolhas, né? Ou vocês não avaliam e, na verdade, quem define é o poder público e vocês só vão lá e executam, né? Porque, enfim, é uma dúvida que eu tenho e
e vocês estão, de certa forma, envolvidos, né, na implementação desses modos. Antônio, a gente muitas vezes participa das PMIs, né, que são processos aí anteriores à própria licitação, e a gente busca influenciar, né, justamente com análises técnicas de qual a melhor solução para aquele, né, para o que se propõe, né, para a cidade ou para o estado. É claro que cada modal ele tem um papel específico, né, a cumprir em toda a rede de transportes urbanos e metropolitanos. E não existe, em tese, né, pelo menos tecnicamente, uma concorrência entre BRT e VLT, porque as capacidades, né, e o que justifica a implementação de um ou outro, tecnicamente falando, são diferentes, né? Então, quer dizer, você tem situações em que um BRT ele é mais apropriado, né, em função do carregamento, em função da dinâmica da cidade, até da infraestrutura que já existe. Em outras situações, né, o VLT vai ser mais apropriado. Mas é claro que quando, né, você sai da questão técnica e você vai, né, pegando o exemplo do Rio de Janeiro, né, quer dizer, da cidade do Rio de Janeiro, onde se implantou um VLT que funciona bem, que presta um bom serviço, né, e que, de certa forma, é bonitinho, né, quer dizer, se encaixa bem ali no urbanismo da cidade. E, por outro lado, você tem, né, as linhas de BRT que foram degradadas, né, que hoje prestam um serviço ruim, os ônibus estão quebrados, enfim. É claro que na hora que você põe essas duas do lado, né, e você, quer dizer, para um leigo aí que não conhece tecnicamente, fala, poxa, por que não colocar um VLT, então, né, onde estão implantados os BRTs, né? E a gente muitas vezes recebe essas perguntas, né? Mas é o que eu falei no início, quer dizer, tecnicamente falando, depende muito, né, da demanda que você tem ali naquele trecho, naquela região, para justificar a implantação de um VLT. O investimento para implantar um VLT, ele é bem maior do que o investimento para implantar um BRT, né? Então, obviamente, você precisa aí ter mais passageiros, né, para justificar esse investimento no VLT em detrimento de um BRT. Não, legal. Acho que esse ponto que você levantou é essencial, né? Porque a gente também recebe esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta, né? Que às vezes, a partir de critérios mais subjetivos, se acaba defendendo um ou outro, né? Mas eu só queria ressaltar aqui como essa questão das capacidades importa muito, né? Na viabilidade de um ou outro modo. Hannas e Valença, né? Eu também estava conversando com o Rafael Pereira do IPEA antes desse podcast, que fez uma pergunta muito, muito pertinente, né? Que as metrópoles brasileiras têm algumas das menores malhas de metrôs e trens urbanos do mundo, quando a gente compara com outras metrópoles globais do mesmo tamanho populacional. E, na prática, a gente poderia afirmar que tem uma grande demanda reprimida por metrôs e trens nas nossas cidades. E se vocês pudessem priorizar as causas desse problema, né, quais seriam as principais causas da gente ter uma expansão tão tímida, né, e como resolvê-las, né? Enfim, talvez seja aí uma provocação, e talvez vocês já estejam atuando, né, nessa solução, mas acho que seria legal ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Tá, posso falar aqui, Valença me complementa depois. Bom, é claro que assim, a gente não tem a resposta, né, completa, né, com certeza, mas talvez algumas causas desse pouco desenvolvimento, né, da nossa malha ferroviária, né, nas cidades. Assim, um primeiro que eu atribuo é o investimento, quer dizer, fazer investimentos, né, em transporte estruturante, né, como o trem, como o metrô, como o VLT, são investimentos altos, né, e eles não dão retorno, né, no curto prazo. Então, é sempre muito mais simples, rápido e fácil, né, você colocar um ônibus, colocar uma van, né, para atender uma demanda que existe, né, numa determinada região. Então, acho que por uma falta, né, de um planejamento de longo prazo, né, e de investimentos, né, quer dizer, com retorno no longo prazo, que seja entendido como a melhor opção para as cidades, acabaram ficando de lado, né. Um segundo motivo que eu acredito é que, na maioria dos casos, o transporte público ele é bancado só por passagem, né, por tarifa do passageiro. E esses sistemas
né, com investimentos maiores, dificilmente eles retornam só com a tarifa do passageiro. O que exige, então, ou um subsídio, né, do governo aí, do Estado com relação à tarifa, ou que o próprio governo, o Estado, faça o investimento todo daquele modal. E a gente sabe, né, da dificuldade que as prefeituras e os governos de estados têm de ter recurso disponível para fazer investimentos estruturantes, né? Então, na hora que ele tenta transferir isso para o privado, você esbarra na questão, né, da tarifa aí, que não remunera esse tipo de investimento. Quer dizer, a tarifa sozinha não remunera esse tipo de investimento. Então, isso limita, né, as possibilidades que você tem desse desenvolvimento. E um outro ponto, Antônio, que eu acho importante também, assim, não adianta só investir no metrô, no VLT, né, ou no trem e colocar ele para funcionar e não revisar a malha de transporte urbano como um todo, né? Porque você não pode colocar uma linha dessa e deixar, né, outros modais concorrendo com essa linha. Quer dizer, essa linha é para ser uma linha estruturante, né, ela é para ser alimentada nas suas pontas, aí, nas suas estações, e ela fazer o transporte de massa, né? Mas o que a gente vê também em muitos casos é que coloca uma linha estruturante, mas não reorganiza todo o restante, né, da mobilidade urbana. E a gente esbarra num problema recorrente nas regiões metropolitanas, que é a ausência de uma autoridade metropolitana, né, que poderia olhar para toda essa malha, né, de ônibus que vem de um município com destino a outro, né, e olhar isso de uma forma integrada para falar, tá bom, então eu vou reorganizar essas linhas, né, essas linhas vão alimentar um sistema troncal e esse sistema troncal vai fazer o transporte, né? Então, a ausência também desse olhar mais amplo, né, metropolitano, ele também dificulta você viabilizar a implantação desses modais estruturantes, né, sobre trilhos. Então, para mim, esses são os 3 pontos principais que fazem com que a gente não tenha uma malha tão bem desenvolvida quanto poderia. Ô Márcio e Anthony, talvez eu possa complementar aí. Eu acho que o Márcio tocou nos pontos realmente relevantes e eles explicam essa dificuldade, né, de expandir a rede e até de implementar novas redes onde absolutamente é necessário. Aqui tem um complemento importante, que é a questão da visão de Estado e da visão de governo. É importante isso. No Brasil, a gente troca de governo a cada 2 anos, né? A cada 4 para Estado e para a Federação, para o governo federal, e a cada 4, mas intercalado a cada 2, com as prefeituras. Então, gera um burburinho político, uma necessidade de projetos de curto prazo para colocar nas suas campanhas, que gera essa dificuldade de visão de Estado, de mais longo prazo e de visão de curto prazo. Então, projetos de metrô, projetos estruturantes, são projetos de longo prazo, tem que ser projetos de Estado que vão perpassar vários governos diferentes, de diversas ideologias, diversos pensamentos políticos, o que é absolutamente democrático, mas é preciso fazer isso. E outro, essa questão que o Márcio colocou, da dificuldade de financiar um projeto desse, vem também do sistema tributário, sistema de arrecadação do nosso país, em que a maior parte do dinheiro vai para o governo federal, são repassados para os estados, e os municípios absolutamente não têm capital. Então, é uma tentativa, eu diria que irracional, colocar o município para ser responsável por desenvolver soluções de infraestrutura. Não tem dinheiro. E o Estado, por si só, sem poder organizar essas regiões metropolitanas, como o Márcio falou, da autoridade, também não consegue. Então, assim, é preciso mudar, né, instrumentos na legislação para fazer com que o governo federal assuma efetivamente a responsabilidade de induzir o desenvolvimento dessas grandes regiões. Já tivemos aí o Ministério das Cidades e uma série de outras iniciativas super importantes, né? Tem linhas de financiamento importantes, tanto do BNDES quanto naquela época da Caixa Econômica, para colocar para os estados e os estados organizarem os municípios, né, efetivamente terem um papel complementar, mas não um papel de protagonista, né, no desenvolvimento de uma infraestrutura que perpassa vários municípios. Então é uma questão para discussão muito, muito complexa, mas fundamentalmente é a forma de financiar. E o governo federal, exceto nos últimos tempos, que promoveu esse grande desenvolvimento, tem participado quase nada com capital, né? Quem tem se endividado para fazer esses grandes projetos de infraestrutura são os estados. Isso não faz sentido algum, né? E portanto,
Portanto, o que o Estado brasileiro faz, né, a federação faz com os aeroportos, faz com as rodovias, deveria fazer com as ferrovias, ainda que nas regiões metropolitanas. Obrigado, Valença e Hannas, né? São um conjunto de fatores aí, né? E vocês falaram tanto da questão do risco jurídico, né, da continuidade de um projeto de Estado, como capacidade dos municípios pagarem. Isso me lembrou a notícia aí que eu tenho acompanhado da Prefeitura do Rio de Janeiro com o contrato do VLT do Rio, né? Pelo menos até algum tempo aí estava anunciado que não estavam repassando os valores para a CCR, né? Que, enfim, imagina o tamanho da dor de cabeça que o Hannas aí deve ter passado, né? O Hannas e o Valença devem ter passado nesse episódio. Mas agora, enfim, eu imagino que né, isso esteja se encaminhando para uma resolução. Sim, Antônio, nós no dia 29 de março, né, assinamos aí os aditivos com a Prefeitura que reequilibram o contrato, né, então reequilibra toda a dívida. Nós ficamos mais de 2 anos sem receber essa contraprestação do município, né, então você imagina, né, quer dizer, se a gente fala que o VLT, né, foi feito uma PPP justamente porque a tarifa do usuário não remunera, né, nem a operação, né? Ficar 2 anos sem receber a parcela do município é realmente um estrago muito grande, né, financeiro na concessionária. Então, dia 29 de março, como eu falei, a gente assinou o aditivo que reequilibra esse contrato, e incluiu também, através desses aditivos, uma extensão do VLT, um terminal intermodal, né, que vai conectar o VLT ali na região da rodoviária, né, ali no terminal onde funcionava o gasômetro, com o BRT Transbrasil, né, que são pontos importantes, né, o que a gente falou, quer dizer, não adianta você colocar um modal desse e não interligar ele com os outros modais alimentadores, né, e essa construção do terminal de integração Gentileza tem justamente essa finalidade, né, de fazer a integração do transporte de BRT que vem ali pela Avenida Brasil e, portanto, traz, né, os passageiros da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade, além dos passageiros da região metropolitana também, da Baixada Fluminense, e interligar ele com o VLT ali na entrada, né, quer dizer, no limite ali da entrada da região portuária, para que esses passageiros cheguem até o centro da cidade de forma confortável, né, enfim, com uma integração de boa qualidade. Eu vi essa notícia da extensão e achei muito legal, né, porque, enfim, mesmo após de um episódio assim, que poderia ser traumático, né, vocês estão dizendo assim, não só a gente vai continuar operando, como a gente vai aumentar o investimento nessa cidade, né? Eu achei super legal esse episódio. Espero que dê certo. Não, isso demonstra, né, assim, a confiança e a intenção da CCR, né, de contribuir, né, para que as soluções de transporte urbano funcionem e sejam sustentáveis, né? Então, o investimento ele vem também com esse propósito, né, Antônio, de justamente fazer essa integração que é importante para o sistema, né? Então, ela vem para viabilizar, né, no longo prazo também a concessão. O Anthony, Márcio, assim, esse negócio não é para amador, né? Um projeto dessa magnitude que se mete em transporte público estruturante, né, de alta capacidade, como metrôs, VLTs e trens metropolitanos, é preciso ter uma visão do longo prazo. Então, teremos governos que irão passar ao longo desses longos prazos, né, com mais ou menos apoio, né? Esperamos que os que apoiem, né, sejam aqueles que vão ser reeleitos, né, e aqueles que fazem, enfim, mandatos muito focados no curto prazo, que não privilegiem, né, esses desinvestimentos de longo prazo, enfim, não sucumbam de alguma maneira. Mas a CCR não pode entrar num projeto desse imaginando, né, que tem ali uma visão pontual de um governo super pró aquele projeto e depois lá na frente aquele governo entra um outro e muda tudo. Nós temos que ter projetos, como o Márcio falou, que vai modificar o futuro das grandes regiões metropolitanas e que façam sentido. Então a CCR não participa de projetos que não façam sentido e você conhece certamente, olhando pelo Brasil, vários projetos de desenvolvimento de infraestrutura que foram feitos com outras lógicas, não com uma lógica sustentável, que não deram certo e nós não estamos lá, né? Então o VLT Carioca é um exemplo do que faz sentido existir, né? E nós estamos lá e vamos ficar, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado lá, certamente, né, a gente vai encontrar o caminho, né? Espero que com esse governo, que demonstrou, né, vontade de fazer isso, né, e acreditamos
nisso, mas se isso acabar não se concretizando, virão outros e a gente vai continuar lá no projeto. A certeza é que a gente assina contrato de 30 anos, a gente vai ficar os 30 anos. Quantos governos vão passar por ali, dá para fazer a conta. Maravilha. Valença e Hannas, as minhas perguntas ficam por aí. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês que o Davi, um dos apoiadores, fez aqui pelo chat, que talvez seja aí um complemento em relação ao que eu já perguntei antes. Ele pergunta, vocês poderiam elaborar um pouco melhor como são feitos os planejamentos financeiros de médio e longo prazo? Como é feita a previsão de demanda, por exemplo, diante de mudanças demográficas? Por exemplo, envelhecimento da população. Como são avaliadas alterações no serviço, como extensão da linha, aumento de frequência, redução de tempo de viagem, alteração de tarifa, melhoria de conforto, etc. A gente falou um pouco sobre isso já, mas se tiverem algum comentário adicional, por favor. Vanessa, acho que você teve mais experiências aí em desenvolvimento dos projetos do que eu talvez consiga... Eu diria que, no fundo, as grandes mudanças econômicas e demográficas nos grandes centros, elas também não acontecem de maneira muito instantânea. Então, tem um círculo virtuoso, que é os projetos onde a gente procura participar, em que a existência de mais qualidade e de melhor serviço, ou mais serviço, na verdade, né, ela acaba induzindo. Então, há um processo de autossustentação. Quando o projeto começa bem, assim, tudo vai se desenvolver de um jeito favorável ao projeto. É nisso que a gente acredita. Mas também não dá para imaginar. Pode acontecer, eventualmente, fenômenos, né, que modificam aquela lógica e certamente vai ser difícil de manter um projeto dessa natureza. Lembrando, isso aqui é um transporte público, então não dá para você investir e desinvestir, como você faz, eventualmente, com hotéis, como você faz com restaurantes, como faz com outros negócios efetivamente privados. Não dá. Você entrou, você vai ficar até o fim, tá, cara? Então, não é, como eu disse, não é para amadores. Então, você tem que ter um fluxo de capital intenso no começo. Então, tem que ter capacidade realmente financeira muito pesada no começo, né? Capacidade de financiar. E aí, para isso, a sociedade tem que se desenvolver, aí Davi que fez a pergunta, para oferecer capital apropriado para esse tipo de situação, que é aquele que tem longos prazos de pagamentos, né, carências durante a fase de investimento inicial, né, e juros baixos, né? Para isso precisa ter projetos confiáveis. Então, o Brasil tem muito dinheiro no mundo, né, disponível para esse tipo de investimento, e o Brasil tem capturado parte importante desses investimentos com poucos projetos. A nossa esperança é que mais projetos, né, confiáveis, né, possam atrair esse capital mais barato, que é absolutamente necessário para financiar esses projetos de infraestrutura de longo prazo. Maravilha. Valença, Hannas, Valença, obrigado pela participação no programa. Deixo vocês para as considerações finais. Antônio, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui falando com vocês, né, num tema tão importante, né, para a sociedade, porque nosso trabalho aqui todo dia é como é que a gente oferece um serviço digno, né, e de qualidade para a população, e a gente sabe da carência, né, que tem o transporte público no Brasil, né? Então, nosso interesse, nosso objetivo, como já falamos, né, são em projetos estruturantes, né, projetos viáveis, projetos com segurança jurídica, projetos sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, enfim, para que a gente possa, de fato, exercer aqui, né, a nossa ambição, né, que é facilitar e trabalhar o caminho das pessoas, né? A gente aqui fala que a gente não faz mobilidade urbana, a gente faz mobilidade humana, né? Então, nosso interesse é que a gente ofereça um trajeto e um caminho, né, para as pessoas de qualidade, onde elas se sintam acolhidas e bem servidas. E obrigado pela oportunidade. Anthony e o Caos Planejado, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma conversa muito gostosa, né? Sempre muito rico, né? Falar, a gente aprende, né? Respondendo as perguntas. E complementando o Hannas aqui, eu queria compartilhar com vocês, com os nossos ouvintes aqui, um sonho. Como você falou na introdução, eu sou de Camforboso. Camforboso é uma cidade no interior da Bahia, a 400 quilômetros da capital, Salvador, né? Na região da Caatinga, uma região muito seca, e na década de 50, no iniciozinho dos anos 60, minha mãe ia para Salvador de trem, de cama, deitado numa cabine, etc. e tal, né? Então, o meu sonho, vendo a capacidade que empreendedores como o CCR têm de investir em infraestrutura, é a gente voltar a ter trem para ligar os grandes centros urbanos, as grandes cidades brasileiras, exemplo do que tem aí um projeto com Campinas, tem projeto com Sorocaba e outros tantos, né? Já falamos
em TGV, né, o trem de grande velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Isso já foi possível quando eu nasci, há 58 anos atrás, e eu acho que nós estamos demonstrando capacidade, né, de evoluir nesta direção. Não dá mais para ampliar as rodovias, daqui a pouco não ter que fazer rodovias em formato de mezanino, né, porque não cabe a quantidade de carro nas estradas, nas grandes regiões metropolitanas. Então, o meu sonho é utilizar todo esse nosso papo que mostra que é viável fazer investimentos seguros de infraestrutura a longo prazo e possamos voltar a ter no Brasil trens de transporte de passageiro nos grandes centros urbanos e depois expandindo aí para ligar entre os grandes centros urbanos. Muito obrigado e deixo aqui uma pauta provocativa para vocês no futuro, que é a questão do subsídio público, né? E falarmos o que a pandemia revelou em relação a este tema. Como financiar o transporte público, eventualmente, né, trabalhando ali a questão do transporte, o incentivo ao transporte particular, né? Ao invés de abrir novas ruas e avenidas, né, restringi-las e ampliar o transporte público de um jeito planejado e organizado, né, ao invés do caos que nós temos aí de ocupação irregular, né, nos nossos grandes espaços públicos. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. A taxa de congestionamento é amplamente defendido aqui no caos planejado, apesar dos desafios políticos ao redor disso, mas compartilhamos aí da visão e das ambições e agradeço a participação de vocês mais uma vez. Valeu! Nesse episódio, conversamos com Márcio Hannas e Luiz Valença. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro de o que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br.